Vamos lá na palavra de Deus, Salmo 92. Eu vou ler todo o Salmo, mas eu não vou fazer comentário de todo o Salmo. Vou dar só uma palavra aqui para os irmãos. Hoje é a Santa Ceia do Senhor, né? Onde todos nós estaremos em comunhão para participar. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome. 92, versículo 1. Ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das suas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor. Como são profundos os teus propósitos. O insensato não entende, o tolo não vê. Porque embora os ímpios brotem como erva e floresçam, todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre. Mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentas a minha força, como o boi selvagem. Derramaste sobre mim o óleo novo. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é minha rocha, e nele não há injustiça. Senhor, abençoa neste momento a explanação da sua palavra. Nos dê as palavras necessárias para dizer a essa igreja maravilhosa aqui de Berlim, Senhor. Portanto, entregamos nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Quero dizer aos irmãos também que, mesmo diante das dificuldades, Deus tem abençoado a nossa igreja ali na Itália, propriamente na cidade de Florença, que fala Firenze. Deus tem abençoado o trabalho, abençoado a obra. A dificuldade está em toda parte. Toda parte. Quem está no Brasil não tem ideia de como funciona o trabalho na Europa. No Brasil, se aqui, por exemplo, fosse Brasil, a gente tinha essa igreja aqui, mas ali na esquina tinha outra, para trás da gente mais uma, do outro lado outra igreja, mas nós não conseguimos fazer isso aqui, não temos condição de fazer isso aqui, na verdade não tem essas igrejas mesmo no local daqui. No Brasil é muito fácil, geralmente as pessoas escolhem congregar perto das suas casas. Aqui a gente não tem essa escolha. Eu já andei de carro 7 horas para fazer culto de evangelismo. Andei já 7 horas para fazer culto de evangelismo. Lá no Brasil eu ando 3, 4, 5 minutos, 10 minutos a pé e vou fazer culto. As pessoas não sabem como funciona quando nós dizemos isso lá. Mas nós glorificamos a Deus quando os irmãos têm essa graça de vir 50 quilômetros, 100 quilômetros para servir a Deus, para adorar a Deus. Eu acho que os anjos batem palma lá no céu. Glória. Eu acho, é isso aí, glória ao nome de Jesus. Isso é um privilégio para nós. E isso nós temos que valorizar. Aleluia. Porque a casa de Deus, meus irmãos, ela não pode ficar vazia. A casa de Deus precisa estar cheia. Os irmãos precisam congregar. Por isso é um privilégio para você ter essa graça de Deus, de usar, de vir toda essa distância. Eu sei que não é perto, lá também não é tudo perto,
mas graças a Deus os irmãos já moram mais perto, tem irmãos que conseguem ir a pé para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por que isso? Porque tem alguma coisa dentro do nosso coração. Aleluia. Tem um desejo ardente de vencer todos os obstáculos para vir à casa de Deus. E é porque também nós somos, como o salmista diz, nós estamos plantados na casa de Deus. Aleluia. Isso é coisa maravilhosa, isso é coisa bela, isso é coisa importante. Aqui nós damos valor. O que é servir a Jesus? O que é servir a Jesus? Nós sentimos a falta de estar na casa de Deus. Nós entendemos. Então, alguns irmãos que estão lá fora, eles não entendem isso. A única coisa que às vezes bate na mente da pessoa é a parte financeira. Os pastores lá da Itália ganham muito dinheiro. O Joab é que ganha, né? O pastor Joab, mas o pastor Samuel não. Eu ganho 0.05 e zerei 0. As pessoas pensam no material. Os irmãos que são diáconos, as irmãs que estão aqui, sabem que não funciona assim. A obra de Deus aqui é diferente. Não falta, porque Deus cuida da obra. Não falta. Aleluia. Amém, irmão? Deus tem um compromisso da sua obra, né? Mas nós temos a dificuldade. Mas nós confiamos em Deus. Imagine, por exemplo, lá em Firenze nós pagamos, agora diminuiu, pastor Joab, mas o aluguel lá era quase 3.000 euros. Quase 3.000 euros. Outros lugares a gente paga 1.200, outros 700, outros e assim vai. Quase 3.000 euros de aluguel. Graças a Deus aqui, o pastor falou como é que paga aqui, mas lá nós pagamos isso aí. Então não é muito fácil, só que Deus não deixa faltar, irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Deus não deixa faltar. Então, isso aqui realmente é uma obra missionária. E a carência que tem as necessidades do irmão. Por isso é necessário, cada dia, irmãos e irmãs, que vocês estejam juntos nas reuniões, nos cultos, né? Porque isso faz falta para nós. Amém? Portanto, Deus abençoe a todos no nome de Jesus. E eu quero que cada dia mais a obra de Deus aqui prospere, o nome de Deus seja glorificado. Amém? Não, é importante ter os irmãos alemães conosco. Os irmãos, eu preguei uma vez aqui, tem mais ou menos, acho que 10 anos. Eu preguei naquela cidade que eu te falei, Frankfurt. Foi da Holzkirch. Naquela cidade eu preguei. E Jesus salvou um italiano, um alemão naquela noite, né? Depois eu não sei como é que o nosso trabalho não andou mais, mas é bom a gente ter os italianos, os tedescos aqui, os alemães. Mas se não tiver ele, nós vamos reunindo nós mesmos. E nós vamos edificando uns aos outros. Amém? E sendo cada vez mais unidos, irmão, coeso. A gente não pode deixar nada atrapalhar essa comunhão nossa. Aleluia. Porque até hoje, presta atenção no que eu vou dizer aqui, até hoje, o reino que se divide não prospera. É verdade. Até hoje, o inimigo entra no meio do povo de Deus para dividir o povo. Mas se você diz assim, aqui em mim não, eu não vou fazer parte do problema, eu vou fazer parte da solução. Aqui não, aqui está fechado para qualquer obra do inimigo. Aí a obra de Deus vai e nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer como o salmista diz aqui. O salmista, o Davi, ele falou que os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Então ele olhou a palmeira e viu coisas importantes na palmeira. São duas coisas que ele fala aqui. Ele fala o cedro do Líbano e fala da palmeira. Então ele falou que os justos vão florescer como a palmeira. Nós temos essa possibilidade, buscando isso em Deus, o nosso desejo. O crente, irmãos, ele tem várias motivações, mas várias motivações.
O céu é uma deles, claro, mas tem tantas outras motivações para que ele possa ficar plantado na casa de Deus, para que ele possa dar fruto na casa de Deus. Eu fiz algumas anotações aqui, né? Porque ele estava dizendo isso, porque é o seguinte: a palmeira, ela se adapta em qualquer ambiente. A palmeira, ela serve tanto o ambiente rural, como o urbano, como a zona interiorana, ela se adapta. O crente em Jesus, ele não pode viver, não vou dar doutrina não, viu, irmão? Estou pregando a palavra. Você come aquilo que Deus dá para você comer aí nessa manhã, amém? Amém. Se você gostar muito, você come muito, amém? Se você gostar menos, come menos, mas você come. Em nome de Jesus de Nazaré. Eu não vim aqui para exortar ninguém não, eu vim aqui para trazer uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo para essa igreja, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos pregadores da palavra de Deus, e que Deus coloca no coração nós precisamos trazer, nós precisamos entregar. Nós não temos o crente, ele não pode ser aquele crente reclamador. Os irmãos já conheceram algum crente que reclama de tudo? Eu já conheci, irmão. Eu já conheci. Nada para ele está bom, irmãos. Nada para ele está bom. A igreja não está boa, os irmãos não está bom, a comida não está boa, o lugar que mora não está bom. Eu quero mudar daqui, o trabalho também não está bom. Daqui a pouco ele fica desempregado, chorando, pedindo a Deus para abrir outra porta. Por causa da reclamação. Então o crente em Jesus, aonde Deus coloca ele, tá bom, Jesus, o Senhor me colocou aqui, tá muito bom. Tem vezes que Deus coloca a pessoa em lugares bons, mas tem vezes que coloca em lugar ruim também. Sabe o que disse o Elias? Ele abriu a boca e falou assim: segundo a minha palavra, não vai chover. E a Bíblia diz que não choveu por quanto tempo? 3 anos e meio. E 6 meses. Deus aprovou a palavra do profeta Elias, porque o povo já na época de Elias estava ali cocheando entre dois pensamentos: servindo a Baal e servindo a Deus. Um pouco eu sirvo a Baal, um pouco eu sirvo a Deus. E a situação espiritual da época estava caótica. E ele deu essa palavra e Deus aprovou, assinou embaixo. Mas falou para ele: Elias, agora você faz assim. Aqui a seca está grande, mas você desce lá para o ribeiro de Querite, que eu vou te sustentar. Amém? Amém, irmãos? Amém. E Elias então ficou lá. E ele foi sustentado com pão e água, não é isso? Tinha pão fresco e tinha água. Aonde não tinha água, mas Deus mandou água para ele. Então ele ficou lá. Em que situação que Elias ficou lá? Né? Sombra e água fresca. Amém, irmãos? Vou te falar a verdade para você, quase ninguém quer sair disso, né? Quase que ninguém quer sair de sombra e água fresca. Está tudo andando muito bem, tudo funcionando, não falta nada. Aí ele está lá. O crente, ele precisa adaptar-se em qualquer situação, como servo de Deus. Aleluia. Não estou falando de se acomodar com coisas que não servem, mas como servo de Deus, tem que ser assim, porque às vezes Deus nos leva a alguma situação assim mesmo. O crente tem hora que ele está lá em cima, tem hora que ele está mais baixo. Outra hora ele está embaixo, depois está em cima. E nós não temos que reclamar. Nós temos que passar aonde Deus traçou para a gente passar. Por isso é importante o crente. Existe pessoa que fica esperando uma revelação de Deus para agir. Não, irmãos. O Espírito Santo, Deus, Jesus, ele revela. Mas ele faz outra coisa também. Ele guia a gente em determinada situação. Os irmãos recordam que o Espírito Santo, quando Jesus saiu das águas, o que o Espírito Santo fez? Guiou Jesus para ser tentado pelo diabo. E no deserto. E no deserto. Então o Espírito Santo guia a nossa vida.
Nós precisamos pautar a nossa vida na palavra de Deus e precisamos pedir a direção de Deus. Glória Amém, meus irmãos? É por isso que o crente em Jesus, ele não fica aí o vento levando ele para lá e para cá, não. Só se for o vento do Espírito. Amém, igreja? Quando o vento do Espírito leva, não tem problema. Mas o vento de doutrina, o vento de cabeça de gente aí que tem cabeça oca, o crente não segue, não. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então o Espírito Santo, minha irmã, ele guia e ele revela também. E Deus levou Elias lá para o ribeiro. Ontem, ele tinha bebido água, comeu direitinho. No dia seguinte, Deus fechou a torneira. Diga assim, fechou a torneira. Fechou a torneira. Diga, fechou a torneira. Fechou a torneira. Tem hora que ele fecha a torneira, amém, irmãos? Tem hora que ele fecha a torneira, mas quando ele fecha, está tudo no controle dele, amém? Glória a Jesus. Então nós temos que estar tranquilo, porque ele sabe o que está fazendo. Eu não sei, mas ele sabe. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E nós, como servos de Deus, como obreiros de Deus, a gente não pode ficar desesperado, não. Senão não dá para Deus agir na nossa vida. Nós temos que ficar tranquilos. Aí quando chegou, Elias não entendeu bem, eu estou conjecturando, Elias não entendeu bem. Ué, não tem mais água não? O ribeiro secou. Não tem mais. E agora como é que vai fazer? Nós precisamos, conforme a palmeira aqui, ela se adapta em qualquer ambiente. Amém? Deus sabe o que vai fazer. Aí Deus pegou e falou para ele: sai daí agora, não tem água para você mais não, agora eu vou fazer outra coisa. Eu vou trabalhar de maneira diferente na sua vida. Você vai para um lugar e eu já mandei uma viúva sustentar você. Olha só como é que Deus faz. Por que ele arrumou uma pessoa que trabalha, né? Uma pessoa que trabalha direitinho. Pessoa que tem o seu saláriozinho e vai mandar ir na casa de uma viúva. Talvez o pessoal pode pensar, bom, se Deus mandou uma viúva, pode ser que a viúva é rica, né? A viúva está bem, de situação, então está bem. Mas irmão, quando chega ali, não, a dona, a senhora, a viúva, não tinha nem o que comer mais, irmãos. Dá para você entender que parece que algumas coisas que Deus faz, minha irmã, às vezes é meio loucura. Meio loucura. Mas nos dias de hoje Deus faz também. Aleluia. Nos dias de hoje Deus faz também uns negócios meio estranhos. Como é que é possível? Deixa eu parar aqui e contar para os irmãos. Eu estava em Regemilha e uma irmã tinha uma causa na justiça. Estou falando que Deus faz umas loucuras de vez em quando. Ela tinha uma causa na justiça e ela não colocou advogado, ela mesma foi. Ela mesma foi. Ela que encontrou, foi fazendo tudo, teve a audiência. E a firma que ela estava trabalhando mandou um advogado. Vou resumir a história. E Deus falou que ia dar vitória para a irmã. Aleluia. No dia do julgamento, Deus usou o advogado que era contra ela para ser a favor dela. Aleluia. E ela ganhou a causa. Você está entendendo como é? Que Deus faz um negócio meio estranho? Ele estava lá para acusar ela pela firma. E quando chega lá, ele dá voto favorável para ela. A irmã saiu lá com a vitória na mão. Aleluia. Deus faz coisas assim até hoje. Se você for olhar, tem alguma coisa errada. Mas o crente servo de Deus, ele é assim, ele ambienta. Se é Deus que está fazendo, se é Deus que está mandando, nós precisamos nos ambientar. Assim a palmeira se ambienta em qualquer situação, em qualquer lugar. E quando ele chegou lá, a viúva falou assim: olha, eu estou aqui catando uns gravetinhos aqui para mim fazer um lanchinho lá para mim e meu filho, para depois a gente morrer, nós vamos só esperar a morte. O profeta diz assim: faz para mim primeiro, faz para mim primeiro, né? Eu estou precisando alimentar. Eu acho que ela viu nele o homem de Deus. Eles tinham um carinho muito grande com o homem de Deus.
né? Hoje as pessoas desrespeitam pastores, as pessoas discutem, levantam a mão, né? Faz confusão, vai para a internet falar mal de quem não. Antigamente eu respeitava mesmo, como servo de Deus, respeitava. E isso deve continuar ainda, viu, meus irmãos? Isso deve continuar. Aleluia. Né? Todos nós somos falhos, mas o respeito é importante. Ela viu como homem de Deus. E outra coisa, não importa a idade. Não importa a idade. Isso aí ainda. Né? Fui falar de Jesus com um homem muitos anos atrás. Eu era rapazinho de 20 e poucos anos. Quando eu fui falar de Jesus para ele, ele disse assim para mim: quantos anos você tem? Eu falei: eu tenho 22 anos. Ih, rapaz, eu tenho 60, você está com 22, você quer falar comigo? Mas quando a gente tem a palavra de Deus, nós temos a autoridade de Deus. Aleluia. E nós podemos falar a palavra de Deus. E não importa a idade. Quando Deus chamou Josué para a obra, e ele entrou no lugar de Moisés, o povo disse: Moisés a gente sabe, mas você... Aí Deus olhou assim e falou: Josué, não se preocupa não, fique em paz. Eu vou engrandecer o teu nome diante dessa congregação toda, porque foi eu que te chamei. Aleluia. E quando eu chamo, eu assino embaixo. E quando eu chamo, eu dou graça. Então Deus é que faz isso, não importa a idade. O importante é aquilo que é de Deus. Quando a viúva foi lá e fez o alimento, deu na mão do Elias o bolo que ela fez, Elias pegou e disse: olha, a farinha da panela não faltará e também o azeite não vai faltar. Amém? Amém. O milagre aconteceu, porque quando Deus manda a gente para um lugar, Ele está preparando obras e milagres para abençoar a vida. Onde você vai, você é servo de Deus, você é uma serva de Deus, com homens e mulheres. Com homens e mulheres. Pastor, eu saí de um trabalho tão bom, fui para... Se preocupa não. Vai. Quando eu cheguei na Itália, pastor João, eu acho que eu nunca te falei isso. Assim que eu cheguei na Itália, há 20 anos faz, Deus falou comigo: eu tenho uma obra aqui com os jovens e as mulheres. Com os jovens e as mulheres. Eu não sei porque ele não falou o nome, eu não tenho que perguntar nada para ele, ele só falou isso para mim. Foi muito específico. Eu falei: amém. Irmão, quantas irmãs têm entrado nas casas e têm ganhado almas para Jesus? Aleluia. Quantas irmãs, irmãos? Os jovens aqui são contraste com a população velha da Europa. E Deus falou: o jovem, eu vou pegar o jovem. Ele ainda não fez agora, viu, irmão? Mas ele vai pegar. Ele falou: Vitinho. Ele falou: tem uma obra muito grande. Meu tempo está acabando já. Pode falar mais. Mas eu preciso falar uma experiência com os irmãos aqui, para os irmãos entenderem. Quando eu estava no Brasil, eu não gostava de ouvir mulher falar. Não gostava. No entanto, a minha esposa, ela prega, ela ensina. Eu não gostava de ouvir. Quando já era a mulher que ia dar estudo bíblico, eu falei: isso, eu não gosto desse negócio não. Quando chegou aqui na Itália, Deus ensinou para mim que ele precisava usar as mulheres e eu tinha que ouvir as mulheres, porque quando eu cheguei para Firenze, eu não tinha ninguém, eu tinha 6 pessoas, eu, homem, tudo mulher. Mas pensa. Falei: o negócio aqui é pesado. E dobrei meu joelho, orei, fui orar e falou: Deus manda obreiro para mim. Deus falou assim: agora não vou mandar nada. Foi assim que Deus falou. Ele não mandou mesmo, falou: na hora certa eu mando. Não mandou mesmo. Isso eu estou falando em 2003. E eu então ficava ali pregando, as irmãs cantando, as irmãs falando, e eu ouvindo algumas irmãs falar que eu não gostava. E um dia, para acabar com isso, eu levantei de madrugada, que eu tinha que pregar no domingo, e comecei a procurar uma mensagem para mim pregar no domingo. Irmão, eu folheava a página da Bíblia para lá, folheava para cá, irmão, não achava uma palavra para poder entregar. Aí fui nos livros que eu tenho, não achava também. À tarde eu fui fazer uma visita.
Fui fazer uma visita na casa de irmãos, que era sempre costume. E na minha mente estava assim, eu tenho que sair, eu tenho que preparar a mensagem. Eu não preparei. O culto era às 5 horas, às 4 eu estava lá. Eu tenho que ir embora. Às 5h30 o culto. Eu tenho que ir embora. Como é que eu faço, meu Deus? Na minha cabeça. Quando eu estou saindo, uma menina pequenininha, um pouquinho maior do que aquela criança ali, chegou para mim e disse assim, bem sorrindo, olhou para mim e falou assim, irmão, irmão Samuel, o senhor podia bem deixar a minha tia pregar hoje. Eu falei, opa, é hoje mesmo. Entendi na hora. E eu não me preocupei mais com a mensagem, não. Falei, já sei, Deus quer usar a irmã. E eu não gostava de ouvir mulher pregar. Porém, naquele dia, a irmã pregou. E eu precisava da mensagem que ela pregou, irmãos. Aleluia. Agora eu tenho lá um monte de missionária que prega, as irmãs que andou lá na época com a gente, nos trabalhos, se inventaram missionária, hoje eles estão na obra, e com esposo, outras não têm esposo, mas está na obra de Deus, e vai para lá, e vai para cá, e assim está, irmãos. Aleluia. Deus, Ele é o dono da obra. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Deus, Ele tem compromisso com a sua obra. Amém? E a obra de Deus, ela não vai fechar, não, irmãos. Ela não vai fechar, porque Deus está no meio dela. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a obra de Deus. Glória ao nome de Jesus. Enquanto tiver crente plantado na casa de Deus, a obra de Deus ela não vai crescer, ela vai prosperar. Aleluia. Tem alguém aqui que está plantado na casa de Deus? Aleluia. Deixa eu ver. Aleluia. Deixa eu ver os que estão plantados na casa de Deus. Olha aí, quanta gente está plantado na casa de Deus. Então você vai florescer como a palmeira. Aleluia. E vai dar muito fruto. Só para mim terminar aqui, presta atenção. Não dá nem para falar do céu, só vai ficar na palmeira mesmo. Mas ele faz mais ou menos os trabalhos, né? E a palmeira ela pode crescer muito. Ela pode crescer muito. O melhor lugar para o crente palmeira é ser plantado na casa de Deus. Aleluia. Amém? O lugar onde tem água do céu, água viva, onde a pessoa pode dar fruto. Aleluia. A palmeira, ela se destaca de longe. Quantas vezes a gente já vê a pessoa, lembra do profeta Eliseu? A mulher estava lá do alto olhando e dizia assim para o marido, aquele homem que passa ali é um grande homem de Deus. Aleluia. O nosso testemunho ele vale muito, viu, meus irmãos? O nosso testemunho vale muito. Então se destaca de longe. Outra coisa importante, sabe o que acontece com a palmeira? Ela resiste ventos fortes. Aleluia. Resiste ventos. O vento da provação, o vento dos problemas, o vento das lutas. Tem vezes que o vento faz igual no barco dos discípulos. Tem vezes que o vento, ele dá ao contrário. Né? Quem sabe tem alguém passando o vento. Oh Deus. Mas você está aprendendo aqui hoje que você é crente palmeira. Aleluia. Não é Palmeiras futebol não, meu irmão? Deixa esse negócio aqui não. Amém? Nem Botafogo. Botafogo só se for no diabo, né, irmão? Amém? Glória em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, crente palmeira. O crente que está firme e que as raízes deles é profunda. Aleluia. Os irmãos podem dar uma glória a Jesus, eu fico alegre, viu, irmãos? Glória a Jesus. Dá uma glória a Jesus, amém? Às vezes ela perde um pouco das folhas, balança, mas ela não cai com facilidade. O vento passa e ela levanta de novo. Aleluia. Então presta atenção. O crente palmeira, ele é um crente que cresce, diga que cresce, que se adapta e tem estabilidade. Amém? Amém. O crente não fica reclamando de tudo, mas ele não diz, ele diz lá em Tessalonicenses capítulo 5, em tudo
Em tudo? Pois é, tem crente que em tudo desgraça, mas o crente em Jesus dá graça. Amém, meus irmãos? Tem crente que fica desgraçando tudo, mas nós damos graça. Amém? Louvado seja o nome de Jesus, de Nazaré. E ela então, ela pode dar os olhos bons, né? Ela dá o fruto o ano inteiro. O crente não fica igual a galinha da Angola. Ah, irmão, estou fraco, estou desanimado. Não, irmão, Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda. Aleluia. O nosso irmão diz aqui que Deus não pede da gente aquilo que a gente não pode fazer. Ele só pede da gente aquilo que a gente pode fazer. Aleluia. Se Deus pediu para você, meu irmão, você pode fazer. E Ele te dá a capacidade para fazer. Nós não temos condição de fazer a obra de Deus, não, irmão. Quem somos nós? Aleluia. Mas Deus dá capacidade para nós. Ele dá capacidade para as irmãs. Amém? Ele dá capacidade para os obreiros. A gente não sabe, mas a obra é feita. É assim que acontece. Você não fica marcando, não, irmão. A gente vai andando. Aleluia. A gente vai fazendo. A gente vai pregando. E Deus vai acrescentando, glória ao nome de Jesus. Aleluia. E todos unidos. Um dia desse eu fiz o tema da nossa festa de missão. Plantar e regar. Plantar e regar. É isso que precisa fazer. Vai plantando, um vai plantando, o outro vai regando e Deus vai dando o crescimento. Aleluia. E a obra de Deus é feita, irmão. A obra de Deus é feita. A obra de Deus só é feita pelo poder do Espírito Santo. Não importa qualquer lugar. A obra séria de Deus, ela é feita pelo poder do Espírito Santo. É Deus que dá capacidade àquele a quem Ele chamou para a obra. Por isso a gente não tem que temer nada, porque o dono da obra está conosco. Ele disse no capítulo 16 de Marcos: eis que estou convosco. E não é um dia só, não. Não é apenas uns anos, não. Ele está conosco todos os dias, até a consumação. Qual o segredo do crente viver assim na prosperidade com Deus? Diga comigo: palavra. Palavra. Bem forte: palavra. Palavra. E oração. Diga aí: palavra. Palavra. E oração. Eu tenho tanta coisa, mas tudo deriva da palavra e a oração. Amém, irmãos? A Bíblia diz para a gente ser firme, constante e abundante na obra do Senhor. Aleluia. E a nossa obra tem uma recompensa. Glória a Deus. Esse é o segredo. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos nós. Seja crente palmeira. Aleluia. Amém? Amém. Seja crente palmeira. Com as raízes profundas. Que nada balança. Vento de doutrina não balança ele. Irmão que caiu. Vou cair também. Cai fora, irmão. Cai nada. Você fica de pé, meu irmão. Ficou olhando muito para isso. Era o meu espelho, irmão. O espelho quebrou, você continua na frente. Amém, irmãos? O crente, nós temos que ter um objetivo. A pessoa importante deu um escândalo, e daí, irmão? Jesus disse: ai daquele por quem veio o escândalo. Você quer entrar no ai de Jesus? Não. Então vai para frente. Aleluia. Vamos para frente. Isso vai acontecer mesmo. Muita gente vai caindo. A Bíblia diz que um vai empurrando, outro vai caindo, mas a gente tem que ficar em pé, alguém tem que ficar em pé. Aleluia. Não olhar para a direita e nem para a esquerda, porque a tendência, aprendi com o pastor Antônio Gilberto, porque a tendência do crente é para a direita, a tendência nossa é para a direita, por isso fala sempre direita a Bíblia. Nem para a direita, depois que fala a esquerda, nem para a direita e nem para a esquerda, mas olhando para o alvo que é Cristo Jesus. E assim a gente não vai chegar somente a metade do caminho, mas nós vamos chegar até o fim. Aleluia. Deus abençoe.